Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Meu nome é Herbert Lisboa Torres e a gente hoje vai falar sobre a minha teoria da história da humanidade, né? Para isso, eu criei aqui uma dália, certo? Uma dália que tem colocando exatamente a questão de como a humanidade no tempo foi colocando o nível de felicidade, a geração da nova ordem mundial, né? E a geração da nova ordem mundial, do bem e do mal. Nós estamos sendo dominados num momento pela nova ordem mundial do mal, no traço M, tá? Aqui, ó. Ok? Obviamente, eu não vou chegar aqui mostrando esses dados só. Eu vou conversar com vocês a partir desse quadro aqui, didático que eu fiz, né, para que a gente consiga conversar sobre a teoria da humanidade. Vou colocar aqui, tá? E é importante que vocês entendam essa questão da teoria da humanidade, porque ela tem a ver com a realidade do qual a gente está vivendo. Mas eu vou pegar de 400, 500 mil anos atrás, foi descoberto que existia vida nesse período, recentemente, pela ciência, e eu vou colocar até a terceira humanidade, que é depois do que a gente está passando agora. Então, servidos, copo da Apalmeirada, é um grupo que eu tenho. Bom, então, antes de tudo, quero colocar a vocês que o que a gente chama de teoria da terceira humanidade, eu chamo teoria Herbert Torres da história da humanidade, né? O TH, né? Ficou assim. Eu quero colocar que a ciência descobriu que, mais ou menos, a gente já tem indícios de vida, né, humana ou pré-humana, atualmente, com descobertas recentes, né, a partir de pesquisas a nível de hieróglifos, de desenhos, como esse aqui, que é de modernidade, por exemplo, né? Entre 400 a 500 mil anos atrás. E, recentemente, eu acho que você ainda acredita na teoria antiga, que dizia que a gente estava mais ou menos a 5 mil anos da humanidade. E essa teoria já está caindo por terra, a partir de indícios já descobertos. Esse período, todo o período eu vou classificar de humanidade zero, porque a gente não tem quase nenhuma informação sobre essa que eu vou chamar de pré-humanidade ou humanidade zero, né? E eu vou colocar também mais sobre a primeira humanidade, a segunda humanidade, que estamos na segunda humanidade agora, e a próxima terceira humanidade. A terceira humanidade, eu não vou estar vivo para saber se ela vai existir como eu estou colocando. Mas eu sei 2 caminhos que podem acontecer com a terceira humanidade. Tá? A gente vai entender, isso vai depender da nova... Eu já divido para vocês também, na minha teoria, a nova ordem mundial, que é chamada hoje, eu chamo nova ordem mundial -M, do mal. Que existe também a nova ordem mundial do bem, -B. E quero saber que a nova ordem mundial já existiram várias novas ordens mundiais. Já existiram impérios que duraram mais de 500 anos. Né? Agora não está tendo nem isso. Né? Mas é a nova ordem mundial, que é um grupo de pessoas, né? Atualmente de famílias, que tentam dominar essa humanidade. Tá bom? Então vamos começar. Toda mudança de uma humanidade para outra, eu vou usar o termo de Fritjof Capra, um físico quântico, que ele dizia
que a humanidade é cheia, a história da Terra e da humanidade é cheia de pontos de mutação. O que é pontos de mutação? São períodos onde tem um grande evento, esse grande evento transforma tanto a humanidade que hoje, por exemplo, você vê o pessoal chamado de novo normal. Esse novo normal, que a gente deveria falar, o novo normal pregado pela nova ordem mundial do mal, que eu mesmo não respeito esse novo normal. Eu acho que a gente tem que estar no novo normal, impossível voltar, mas é um novo normal que pode ir para o bem ou para o mal. Vejamos como. Bom, então, entenda que a humanidade zero é de 500 anos, 1000 anos, 500 mil anos, até as cavernas. Tá? Esse período das cavernas eu vou chamar de o início da humanidade 1. Houve um ponto de mutação entre a humanidade 0 e a humanidade 1. Vejam bem, esse vídeo aqui é um vídeo, digamos, didático, né? Didático. Mas ele fala de nossa vida, de nossa existência e da minha teoria que eu tenho sobre isso. Tem coisas muito novas, muito interessantes que vocês vão ver. Vou sentar aqui um pouco para falar com vocês sobre isso. Vejam, a humanidade 1, vamos fazer isso aqui, a humanidade 1 é a humanidade iniciando no período das cavernas até a Revolução Industrial e Agrícola. Essa era, eu vou chamar de era da humanidade primitiva. Ele ainda estava se tornando uma civilidade. Se bem que hoje você vai ver que o termo de civilidade não quer dizer que é melhor do que antigamente, do que o mundo de antigamente. Hoje está cheio de tecnologia, cheio de informação, cheio de coisas, mas as pessoas estão com menos felicidade. A humanidade 1, que a gente vai ver agora, e a humanidade 2, que é o que a gente está, você vai ver que nenhuma delas, e acredito que não, a humanidade 0, foi feliz. Essa questão de ser feliz é uma questão que ainda não aconteceu na humanidade. Aí, Herbert, não foi feliz, eu sou feliz, eu conheci muita gente feliz. Existem pessoas. Agora, a humanidade em si não foi. Nunca se teve ainda uma distribuição equalitária boa, para boas condições para todos os países. Pelo contrário, existiram regimes ditatoriais, desde os reinados, né? Desde os reinados, os impérios, e hoje as ditaduras tipo comunismo, fascismo, nazismo, essas coisas todinhas que hoje a gente está vivenciando, o globalismo, né? O satanismo, são todas regimes imperiais, são regimes ditatoriais, tá? Então, saiba que nunca existiu felicidade. E a gente vai falar um pouco sobre o que é mais importante: a civilidade, a tecnologia ou a felicidade, né? Isso é importante. Tem a ver com longevidade? Tem, com longevidade, mas não é exatamente isso que prega as pessoas que defendem a civilização pura. Porque a longevidade teve mais quando as pessoas eram mais simples, mas tem lugares que eram mais simples que elas morriam logo, né? Mas tem lugares no mundo onde a simplicidade, a coisa, aquela amorosa, tranquila, gerava longevidade, uma alimentação correta, uns hábitos corretos, geravam pessoas com mais de 100 anos. Na época de Jesus Cristo, segundo eu estudei, a maioria das pessoas morreu em torno de 40 anos. Né? 40 anos. Mas era naquela região. Em outras regiões, já com os hábitos mais sadios, com o lugar mais fértil de água, de plantas, de animais, etc., se chegava a mais de 100 anos. Né? Então, isso não é nada anormal ver essa ecleticidade de regiões do mundo.
à humanidade. Mas aqui a gente vai tentar generalizar para se entender melhor. É uma coisa didática, mas você vai se ver nessa teoria, porque é uma teoria, na minha opinião, não porque ser feito por mim, que eu consegui fazer uma ampliação desde a pré-humanidade, né? Eu não discuto aqui se a Terra foi formada da forma que se coloca os pregadores religiosos, não Cristo em si, não os religiosos em si, mas os religiosos que se apossaram do conhecimento, traduzido, nem também do futuro, que, se você for ver agora, a tendência é achar que viraremos zumbis. Será que isso vai ser a condenação para nós da humanidade? Vamos pensar sobre isso agora. Vejamos, a primeira humanidade, ela começou com os primatas, aí passaram a descobrir, você sabe disso, o fogo, né? A descobrir uma arma para poder matar, né? Depois veio até a revolução agrícola. Eles começaram a descobrir que uma semente que caía de uma árvore passava a nascer aquela árvore em outro lugar. Mas alguma coisa tem. Então descobriram que aquelas sementes, aqueles pólens, poderiam ser pegos e plantados no lugar. Aí nasceu a agricultura. É muito bacana, né, saber que a inteligência humana foi desenvolvendo de acordo com seus conhecimentos que eles estavam sendo gerados. Tá? Então, essa humanidade, eu vou passar hoje essa visão geral da TH, Teoria Herbert Torres da Humanidade, geral, mas a gente depois pode aprofundar nessa questão. Vamos lá. Então, essa era eu chamo de primitiva e início ou pré-civilizatória. Né? Civilizatória no sentido de tornar as polis, as cidades, os conjuntos humanos se unindo e criando nomes, países. Começaram, na verdade, antigamente não existiam países. Não sei se vocês sabem disso. Existiam cidades, né? Cidades. E depois gerou-se os países. E de lá para cá, quantos países acabaram, criaram-se hoje, mesclaram, fusão, etc., devido a esses pontos de mutações menores ou maiores. Aqui eu vou falar dos pontos de mutações maiores, os que moveram muito a humanidade, como é o desse agora. Nós estamos exatamente no ponto de mutação da humanidade 2 para a 3. A 3 existe? Não. Não existe a humanidade 3, mas existe pessoas já da humanidade 3 entre a gente. Tá? Vamos lá. Então, a humanidade 1, ela foi chamada Era Primitiva, eu chamo de Era Primitiva, ou início da civilização, ou pré-civilizatória, tá? Que vai das cavernas até a Revolução Agrária e também aí vou chegar na Revolução Industrial. Sabe, a Revolução Industrial, ela gerou fatores como os direitos trabalhistas, os trabalhadores trabalhavam demais, ninguém não tinha método de trabalho, então, mas começou a iniciativa da indústria, da industrialização e da reprodução dos produtos que tinham em relação a isso. Isso passou, por exemplo, essa camisa, antigamente era feita por um alfaiate, e ele fazia aquela camisa. Aí não era ainda, aí começou a industrialização e começou a repetição de produtos que hoje é como tudo na vida. Tudo. Até o termo Deus, até o termo, digamos assim, formiga, você pode usar para o bem ou para o mal. Depende da sua intenção, do seu ato objetivo em relação a isso. Tá? Essa base todinha que eu estou colocando tem a ver com métodos que eu criei, mas também com outras bases. Mas eu criei o método Zendo, eu conjuntei o Zen com a psicologia, a psicoterapêutica ocupacional, que eu juntei a psicologia com a terapia ocupacional, e também com a psicoespiritualogia, que é a conjunção da psicologia com a espiritualidade. Então, essas três ciências, juntas com todas as outras que eu estudei, como a terapia quântica, eu também além sou psicólogo, sou
sou psicoespirituólogo, né? Também sou formado em Direito, sou cineasta, né? Mas o que importa aqui é eu sou terapeuta quântico, mas quântico é importante, porque essa questão do ponto de mutação, o quanto vai ser essa energia que vai vibrar. A energia atual está uma energia bastante negativa. Mas vamos lá continuar. Vejam, quando houve essas revoluções que são a Revolução Agrícola e a Revolução Agrária, foi um avanço que teve na própria estrutura da humanidade, né? Produtos que passaram a ser repetidamente feitos muito mais rápido do que um tear, do que fazer um alfaiate, etc, etc. Uma coisa que representa bastante, de uma forma inteligente, pedagógica e cômica, como é que se diz? O Charlie Chaplin, né? Ele mostra como era o período, né, industrial, né? Então, aí houve um ponto de mutação bem forte mesmo, que era o ponto de mutação da Revolução Francesa, que ela foi criada sob a narrativa, não realidade, a narrativa de gerar direitos humanos para os humanos, trabalhadores, empresários, pessoas, etc., autônomos, gente de casa e tudo. Mas, na verdade, a Revolução Francesa, para mim, foi um total fracasso. Por quê? Porque ela, por dois motivos básicos, mas tem outros. Primeiro, ela foi extremamente sangrenta. Morreu muita gente, foi muita morte, né? Em nome de direitos humanos, ter tanta morte é meio contraditório a Revolução Francesa, né? E segundo, porque, na verdade, se queria defender os direitos dos trabalhadores. E acabaram, na verdade, hoje a gente sente os efeitos, por isso que a gente já está no ponto de mutação para a terceira humanidade, na verdade, queria se defender os direitos dos bandidos, né? Ou dos psicopatas. Olha, eu sou psicólogo, vou explicar rapidamente a diferença. As pessoas chamam aquele cara do regime ditatorial, do partido ditatorial, que ele é um louco, maluco. Esses caras geralmente não são loucos e malucos, tá? São aqueles que vão para a rua, tira a roupa, bota crucifixo no ânus, etc, etc, etc. Esses que explodem coisas. São realmente pessoas, grande parte deles, malucas. Mas tem o grande perigo da humanidade, o maior perigo da humanidade, você sabe qual é? Os psicopatas. A psicopatia. E qual é a diferença entre a psicopatia e a doença mental, para a gente continuar? A doença mental, ou a neurose, é um caminho que pode chegar à doença mental. Pode ou não. Depende se se trata, depende como se lidar. O neurótico está confundindo um pouco a realidade com a fantasia, mas ele consegue estar pisado, vamos dizer assim, na realidade. Já o psicótico, ele fica muito mais no mundo do imaginário dele. Então, aquilo ali é movido. Por exemplo, eu trabalhei em 4 hospitais psiquiátricos. Um deles, aí eu botei uma música e percebi que uma música do estilo baiano, que gerava, quando eu botava essas músicas, tipo, aumentava o nível de violência, de agitação dentro do paciente e dentro nas ações dele, né? Então, teve um paciente que eu detectei isso na terapia ocupacional, que ele estava para entrar em crise, né? E eu estava lá, eram mais ou menos uns 60 pacientes, eu sozinho, estava lá no palco, fiquei lá com som, há muito tempo atrás isso aqui em Maceió. E aí eu percebi que esse cara estava lá, e eu tinha analisado o desenho dele na terapia ocupacional e sabia que ele estava para entrar numa crise, né? No surto. Avisei até o psiquiatra, mas são muitos pacientes, mas apenas avisei a ele. Eu já estava tentando ver isso. Aí ele chegou, de repente, quando botei essa música, deu 5 minutos, ele pegou cadeira, o que tiver, sacudia para tudo que é lado. Aí eu pulei lá de cima, agarrei ele é muito mais forte que eu, mas eu tinha
uma relação de respeito e de carinho pela pessoa, né? Pelo paciente que ele era. E ele me respeitou, segurei ele, aí vieram os seguranças e colocaram ele para lá. Depois eu fui conversar com ele. Aí ele me disse que estava simplesmente se defendendo. Se defendendo, é um surto psicótico. É um surto psicótico, não psicopata. Por quê? Porque ele estava achando que estava numa tribo indígena e todo mundo estava dançando ao redor para depois, como aquele caldeirão que tem, né? Para depois matar e comê-lo. Ele foi se defender. Na cabeça dele, ele só estava se defendendo. Bom, o psicopata não tem nada disso. Não confunda. O psicopata está na realidade, sabe o que faz, ele é capaz da pequeníssima, a pior maldade humana, como genocida, matar muita gente, não sentir nada, nenhum remorso, dó, pena disso aí. O psicopata é assim, é a forma que ele é. A gente vê vários casos aqui no Brasil, no mundo, de psicopatas. E agora a gente está tendo governopatas, prefeitopatas, são muitos. É um show. Eu chamo essa fase aí, depois da Revolução Francesa, de início da era psicopática. Nós estamos chegando ao fim da era psicopática. Tá? Até essas pandemias, essas coisas todinhas, foram todas trabalhadas por psicopatas. Porque eles querem matar as pessoas, destruir e deixar eles. Não tem pena nenhuma, nem dó, nem remorso nenhum. Não espere isso deles. Tá? O que acontece quando eles fazem isso? Eles simplesmente planejam, é o planejamento. Eles fazem objetivamente. Se eles querem matar uma pessoa, eles planejam matar a pessoa sem remorso nenhum, não tem dó, não. Já o psicótico, ou louco, ou maluco, ele faz no surto. Às vezes, quando ele sai do surto, nem sabe o que fez. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, o psicopata também, ele é um grande ator. Se ele achar que ele chorando diante da polícia, ele vai se salvar da pena de morte, era bom que tivesse no Brasil, na minha opinião, ele vai chorar. Você vai ver ele chorando da forma mais fácil do mundo. A gente pode chegar até pena deles. Mas por que ele está chorando? Porque tem um objetivo de isentar ele de uma prisão. São assim que eles mostram aquilo. E ele tem uma capacidade de projeção. Isso é um termo da psicologia que a gente usa, mas é o seguinte, eu faço mal e objetivamente tenho um planejamento de condenar outra pessoa. Foi aquela pessoa que fez. Cara maldoso, ruim, é aquela ali. Ele projeta para destruir aquela outra pessoa. Isso a gente está de show, né? Nesses anos aqui, nessas décadas, show de projeções, né? De o cara, além de se dizer que é inocente, culpar a outra pessoa. Isso é uma estratégia feita por psicopatas desde o começo da humanidade. A psicopatia existe desde o começo da humanidade. Não é privilégio de homem, mulher, de criança, de adulto, de preto, branco, amarelo, nada. Psicopatia, qualquer um pode ser um psicopata, como qualquer um pode ser uma pessoa sadia. Né? Aí você pode dizer, psicopatia é uma doença? Na minha opinião, não. Apesar de ter psicopatia, quer dizer doença. Não é. Para mim, ele seria um transtorno ético. Ele tem ética. Ele não tem ética. Ele não tem dó, remorso. Não é? Ele tem um transtorno que ele acredita que ele está certo, que ele tem que mandar, tem que fazer o que quiser. Não está interessado em nada do seu sentimento, a não ser que ele se mostre interessado porque ele tem outro objetivo. Por exemplo, um psicopata que está tentando labiar uma menina, na verdade, ele só está querendo transar. Ele transa depois e pode até estuprar e matar. Os estupradores, em termos gerais, digamos assim, entre 90% a 95% são. Existem os maníacos sexuais? Existe. Mas, em termos gerais, eles são psicopatas. Tá? Bom,
Parada essa situação, essa era que a gente está vivendo hoje. Era psicopata. Desde o começo da Revolução Francesa, e agora nós estamos, nesse momento agora, 2022, estamos em abril de 2022, estamos em plena revolução da informação, do genocídio e da fraudemia. Esse é o momento que a gente está vencendo isso. Esse colocar para nós a isca de ficar dependente da tecnologia foi algo que eles elaboraram, muito bem feito. Né? Hoje, essas entidades, de uma forma psicopática, elas conhecem tudo da gente. Foi proposital. Olha, tem até um aplicativo muito famoso, que vocês vão saber como dizer. Diz, olha, esse aqui é de graça e sempre será. Por quê? Porque não é de graça, não. Não existe almoço grátis. Eu não estou dizendo que não existem pessoas bondosas que fazem a bondade pela bondade. Certo? Mas aquela bondade é de pessoas sadias. Né? Sadia. Psicopata não existe almoço grátis. Existe uma isca para você colocar lá e ele colocar. Só isso aqui, por exemplo, o nordestino usou. Isso aqui é uma carranca. Ó, carranca. Em muitos lares nordestinos do interior, hoje está acabando essa tradição, eles botam essa carranca para afastar os maus elementos. O mau elemento é um psicopata. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser qualquer um. Pode ser uma grande autoridade nacional, paletó e gravata, e pode ser aquele maloqueiro que maldosamente mata duas pessoas sem remorso nenhum, toma um celular e mata. Mesmo a pessoa dando o celular, o psicopata não tem nenhum remorso. O cara dando, ó, toma, pronto, deu, não resistiu nada. Ele mata. O psicopata, por que o psicopata mata? A gente fica assustado. Porque o psicopata não tem remorso, não tem dó, não tem pena nenhuma. Tá? Então, vamos ver lá. Então, nós estamos agora com a nova ordem mundial, que sempre existiam novas ordens mundiais. Essa não é a primeira, não. Essa é montada a partir do satanismo, do globalismo, do comunismo, deixa eu ver, da cabala negra, da briga gerar uma discussão que o homem, o do feminismo, do negritismo, vou falar aqui, negritismo é um termo novo para vocês, que é aquela teoria ditatorial de jogar o negro como superior ao preto, simplesmente para gerar caos, desunião do povo. Da mesma forma que o feminismo faz isso entre o homem e a mulher. Tá? O negritismo, para mim, significa isso. É um termo que eu decidi pegar para quê? Para ajudar a entender o uso do movimento negro. Por exemplo, Zumbi dos Palmares, quem criou o Quilombo dos Palmares, eu estou aqui em Alagoas, não foi o Zumbi dos Palmares, chamado do Zumbi dos Palmares. O aeroporto daqui é chamado Zumbi dos Palmares. Zumbi era sobrinho de Ganga Zumba. E segundo um grande mestre negro aqui de Alagoas, que eu conversei, que ele queria que eu fizesse um documentário para ele, eu sou cineasta, ele provou para mim, e depois eu fui ver outras provas, que quem criou o quilombo foi Ganga Zumba. Ganga Zumba, decora esse nome, Ganga Zumba. Ele e Luiz Gama foram os que mais salvaram negros. Né? Ganga Zumba era um advogado, era um jurista. Ele salvou em torno de 500 negros, libertou. Né? Enquanto o Ganga Zumba conseguiu libertar 50 aqui em Alagoas, lá na região de Palmares. Bom, o Zumbi, que a gente vê a influência da ditadura, dos historiadores que defendem a ditadura, eles mentiram como herói, o Zumbi. O Zumbi, nada mais, nada menos fez foi envenenou o próprio tio Ganga Zumba. E mais, criou um gueto, um quilombo dentro do quilombo, só para ele. De diversos. Dizem os estudiosos maiores dessa área que com homens, mulheres, crianças e tudo, ele tinha relação e matava ou não matava como ele quisesse, esse pessoal, dentro do quilombo. E nunca libertou nenhum negro. Mas aí, entre idolatria, aí veio da Revolução Francesa a idolatria
os direitos dos bandidos. Então, para isso, eles também criaram a ideia de idolatrar diversos bandidos. Então, diversos bandidos foram idolatrados durante esse século todinho, para que você achasse que aquele cara é um herói e não um grande bandido, né? Bom, vejamos lá. Então, se acontecer, se a nova ordem mundial, tem a nova ordem mundial, você conhece a nova ordem mundial, que entenda que, na minha teoria, chama-se de nova ordem mundial do mal, non-M. Nessa non-M que você conhece, a ideia é destruir 70%, 90% da humanidade e as que ficarem virarem zumbis, terem chips dentro deles, essas coisas tudinhas, certo? Agora, existe a nova ordem mundial do bem que quase ninguém vê. Aliás, quase nem percebe. A quantidade de ondas, de movimentos de pessoas, de grupos que estão para ir para combater o mal dessa nova ordem mundial que a gente chama é grande. Países, inteligências, grupos, etc., para isso. A nova ordem mundial. Nós estamos num período de degradação entre essa nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial do mal é coordenada por psicopatas. Eu não vou citar aqui nomes, nem presidente de países, você deve saber, mas ela é centralizada hoje nos Estados Unidos e na União Europeia, né? Mas existe também na Austrália, etc., etc., tá bom? Mas assim, e a nova ordem mundial que está dissolvida no mundo ainda? Se essa nova ordem mundial do bem perder, nós seremos destruídos 70%, 90% da humanidade, e o que ficar vai virar zumbi, ou vai virar, vamos botar robô no lugar, etc. São mais ou menos por aí. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. E se a nova ordem mundial do bem vencer, pela primeira vez, acredito, isso é uma crença, eu não vou estar vivo, mas acredito, pela primeira vez nós vamos ter uma humanidade feliz, e nós não teremos mais essas entidades internacionais, que, na verdade, são entidades particulares, de grupos econômicos particulares, que querem dizer que é do povo, de todo mundo. Não é desses grupos aí. Não é ONU, OMS, Unicef, OTAN, a Fórum Econômico Internacional, essas coisas todinhas, não são grupos de defesa da humanidade, são grupos de defesa de grupos específicos econômicos, de famílias, que faz você entender que eles estão defendendo a você, a humanidade. Bom, a nível de felicidade humana, como isso é uma síntese, né? Isso é uma coisa para 5 horas de conversa e, se for debate, 10 horas, né? Eu vou sintetizar. O nível da felicidade humana, na período da primeira humanidade, das cavernas, né, até a Revolução Agrícola e Industrial, ela começou com autoconhecimento, conhecimento iniciático de ciências, filosofias, etc., a geração das cidades, né, e também de alguns países, né? Antigamente não existia país, existia cidades. Aliás, antes não existia nem cidades. Aí começou a existir cidades a partir do momento que aconteceu da era feudal. Uns dissidentes saíram e começaram a criar cidades. Tá? Não vou entrar no método disso aqui. Nessa época do ponto de mutação, para começar a primeira humanidade, nós temos, para resumir, as cavernas e a descoberta do fogo. No ponto de mutação entre a primeira humanidade e a segunda humanidade, que era entre a Revolução Industrial e a Revolução Agrícola para a Revolução Francesa, nós temos a neomodernização das coisas da vida humana e a humanização fake. Não foi feita uma... Por quê? Porque a Revolução Francesa se diria que é direitos humanos, e hoje a gente entende que eles eram direito dos humanos bandidos que estão em forma humana, né? É o que a gente gerou. As constituições mudaram para essa forma, constituições do mundo, dos países. Agora quem está acordando para essa isca que sacudiu para a gente, e a gente caiu. Tá? No ponto de mutação que nós estamos agora, nós teremos a nova ordem mundial do bem, se a nova ordem mundial do bem ganhar, né?
né? Na verdade, a gente está descobrindo que é uma ditadura global, que que está começando a reviravolta planetária, é uma reação contra esse ataque da nova ordem mundial do mal. Assim, é o ponto de mutação 3 que eu estou chamando, tá bom? E a felicidade, por exemplo, nessa segunda humanidade que a gente está vivendo hoje, há uma depressão individual a planetária top, né? Então, essa humanidade é uma humanidade depressiva, suicida e mortífera também, né? Tanto individual quanto global, quanto assim grupal, né? Você vê gangues, organizações criminosas, etc., né? E o genocídio, né? Que foi criado exatamente para acabar com parte da humanidade e essa nova ordem mundial do mal dominar o mundo, né? Eles querem só para eles, né? Então, há um roubo dos líderes do mundo contra a humanidade. Esses líderes da nova ordem mundial, que são dos prefeitopatas, secretários de morte, saúde e morte, ao governopata, até a cúpula da nova ordem mundial do mal, eles buscaram roubar, eles querem tirar todas as riquezas das pessoas, da humanidade, para ficar com eles. Então, é como se fosse assim, 10 a 15% da humanidade vai ficar com 100% das riquezas da humanidade, tirada, inclusive, de todos os outros. E quem ficar vai ficar como escravo. Como escravo. Isso se a nova ordem mundial do mal ganhar. Se a nova ordem mundial do bem ganhar, nós teremos outras entidades internacionais que diluísse mais a riqueza do mundo entre os países de todos os continentes. Acredito que isso vai acontecer. Desde a África, que é a mais pobre, até a Europa. A Europa já está meio falida, os Estados Unidos também, mas uma equiparação melhor e uma unidade com mais poder de sustentabilidade, né, de distribuição mais igualitária de riquezas. É isso que eu acho que vai acontecer com a nova ordem mundial e entidades que defendessem, não aqueles grupinhos lá, mas que defendessem a igualização, aquele tal de defender os iguais como os iguais, os diferentes como diferentes, né? Então, se um cara é deficiente físico, ele não pode ser entendido os direitos deles iguais a um como eu que ando. Nós temos que fazer essa diferenciação e dar mais condições ao cadeirante, por exemplo, né? Para equiparar aquilo ali. Eu acho que esse caminho da humanidade é o caminho que vai gerar felicidade, solidariedade individual e interpaíses e a máxima possível. É isso que eu acredito. Como é a síntese hoje, a nova ordem mundial do mal tem bases como a ONU, OMS, OTAN, Unicef, esse Papa, Hollywood, Oscar, Disney World, Disneylândia, a mídia centralizada e única, parecendo ser diferente em todos os países, mas, na verdade, é uma pauta única. O satanismo e as famílias, aquelas poucas famílias que dominam o mundo, que sempre dominaram, que criaram essas entidades. Então, essas entidades querem um governo único, que é um genocídio quase total, mão de obra vai ser mais de robôs e pessoas chipadas, né? Aí prevalece o satanismo, o globalismo, o comunismo, ditadura global, fim das religiões, submissão total dos indivíduos da humanidade, né, para essas pessoas, o uso de armas para destruir a humanidade, mas a humanidade não pode se armar, não deixa. É a campanha do desarmamento, que é para matar quem está desarmado. Educação global única, pró-suicídio e pró-genocídio. Já se tivermos a nova ordem mundial do bem, teremos... eu botei um nome assim, Fórum Internacional da Vida e da Justiça, como uma coisa comum de todos os países
sendo tratados de uma forma mais igualitária, né? Países e a humanidade de bem. Elas caracterizam essa nova ordem do bem com governos nacionais fortes, mas totalmente democráticos, distribuídos as riquezas dentro dos seus países, a criação de novos ótimos bebês, né? Crianças para gerar, e de uma forma de planejamento familiar, não pró-aborto, não quer destruir, usar os abortos como outros fins, né? Mas assim um planejamento familiar. O povo mais espiritualizado do que a espiritualização, a espiritualidade de antigamente até agora, ela não foi uma espiritualidade sedimentada, madura, forte. E ela, acredito que ela vai agora começar a ser. A partir desse sofrimento que a humanidade está passando, que é planetário, né? Essas novas ordens mundiais que existiram era mais de alguns grupos. Por exemplo, até nas Primeira e Segunda Guerra era na Europa. Europa, Estados Unidos, aí o Brasil foi para lá e tal, mas foi mais localizado. Essa não, é no globo inteiro, né? Então, outras características da nova ordem do bem é a tecnologia pró-vida, né? Pró-vida, o combate incessante ao mal, né? Combate à maldade humana. O estímulo ao masculino e feminino em conjunção, dessas coisas todinhas, das pessoas, da fraternidade entre as pessoas, a família e todo mundo, né? Mesmo com as diferenças de religiões, de países, de línguas, mas a fraternidade é um comércio mundial solidário, né? Também penas até a pena de morte para esses psicopatas, o fim da fome e por causa da distribuição melhor de riqueza, de uma forma mais equiparada, e o fim da infelicidade das pessoas em termos gerais, claro. Sempre vai ter gente infeliz. Sempre vai existir suicídio, ou mortes, assassinatos, nunca vai deixar de ter. Desde Caim e Abel, um irmão matou o outro, até as outras humanidades sempre vai ter, mas cada vez o importante é reduzir essa quantidade. Deixa eu terminar aqui. A nova ordem mundial do mal, com essa vitória, ela vai gerar ditadura e genocídio mundial, mais a psicopatia plena a nível do planeta. E a nova ordem mundial do bem, com vitória, teremos riqueza, felicidade e respeito distribuídos mais mais igualmente, né? Então, essa teoria que eu resumi hoje, estamos com quase 43 minutos, a gente já viu tanto as 4 humanidades, a humanidade 0, 1, 2 e 3. A 3 eu não sei como vai ser, mas depende se a nova ordem mundial do bem ganhar, depende se a nova mundial do mal ganhar, né? A gente já viu as estruturas da nova ordem mundial e as características. Então, o futuro eu não posso saber, mas é uma teoria que ela pode ser complementada por você que está novinho, ou então, nesse momento, digamos, daqui a 60 anos tu vai vivo, ver essa teoria, você pode complementar essa teoria. Vai dizer se a terceira humanidade caminhou para que lugar? Para um desses 2 caminhos, ou talvez para outro caminho. Aí você pode até discutir nesse meio os alienígenas, os seres de outros planetas, se eles existiram ou não, se eles contribuíram, porque tem desenhos na Terra que você só vê do espaço. Foram bem desenhadas, em vários lugares do planeta. Essa discussão que é tida, inclusive nas televisões maiores também, qual é a minha posição sobre isso? Eu não sei se é verdade ou não é verdade. Até agora, eu já estudei os OVNIs desde a década de 70. Mas até hoje eu não sei realmente se eles existem ou não existem. Se os alienígenas chamados, eles estão aqui, alguns acreditam, acham que a teoria que vai acontecer, que os alienígenas vão tomar conta da Terra, de fato, ou uns estão dizendo que eles estão orientando a gente para o caminho do bem, outros estão dizendo que estão orientando a gente para o caminho do mal.
Bom, eu não sei, para mim, eu, Herbert, não sei se os alienígenas existem, né? De fato, não foi comprovado até agora. E como nós estamos no pior momento, a ciência foi criada depois da filosofia, começou a parte prática da descobrir o fogo e tal, depois foi criando teorias, já que gerou filosofia, a filosofia foi se transformando e virou ciência. E agora nós estamos diante de um ponto de mutação, onde nós temos os cientistas psicopatas que usam a ciência não como ciência, mas para destruir, com fake news, com mentiras. E pior, como eu disse aqui, a característica do psicopata, ele projeta. Ele diz que a fake news é a verdade que o cientista de verdade está dizendo. E ele faz de tudo que a mídia confirme que aquele cientista que está dizendo a verdade, ele está mentindo, que ele está dando fake news e que ele está dizendo a verdade. Então, é uma complexidade muito grande para a gente entender essa situação. E o que eu acho que vai acontecer é a pós-ciência. Pós-ciência. Estou chamando de pós-ciência até ter um nome melhor, porque eu não sei para onde vai. Eu espero que essa pós-ciência atual, junto com a tecnologia, que hoje é uma coisa muito grande, se ela vai caminhar para a destruição de 80% da humanidade, porque esses cabeças não vão morrer, não. Esses cabeças não tomaram picada, não, para morrer. Então ninguém sabe ainda para onde o caminho vai essa humanidade. Né? Mas o que é mais importante é que você, para acabar, né? Meu nome é Herbert Lisboa Torres, eu sugiro que você procure espiritualizar-se. Não tem nada a ver com a religião A, B, C ou D, mas espiritualização do bem, que seja para o bem. Mas entenda o bem. Quando eu chamo bem, eu chamo duas coisas. O ato de bondade em si, para quem reconhece, para que aquele ato de bondade vai surtir um efeito do bem, e o combate aos maldosos e à maldade desses indivíduos. Entendeu? E vou dizer só para terminar: psicopata não tem cura. Não existe cura para psicopata. Ou ele pega a pena de morte, ou ele pega a pena perpétua, ou não tem jogada. Ele vai continuar destruindo a humanidade. Pelo menos é o que eu vejo hoje como cientista. Tá? Espero que futuramente alguém descubra, como eu acho que o autismo foi criado, a síndrome de Down foi criada, doenças autoimunes foram criadas, né? A AIDS foi criada, está sendo agora recolocada, né? Bom, então, muito disso a gente vai descobrir. Será que esses processos de cura que falam colocando aí, de tratamento, realmente para isso? A gente precisa começar a ter que eu chamo agora de pós-ciência. E é isso que eu estou procurando, a pós-ciência, para você pensar sobre isso. Tá? Um abraço, boa noite, comente embaixo, se inscreva no canal, não esqueça, ajude o nosso canal, porque vai ajudar todo mundo. Todas as pessoas envolvidas nesse mundo atual vai ser ajudada por esse vídeo, se ela quiser. Se ela não quiser, nada vai ser ajudado. Entendeu? Então, se você quiser, esse vídeo vai lhe ajudar a entender melhor a situação que a gente viveu na humanidade e o que é que a gente pode fazer. Isso é o mais importante. O que é que a gente pode fazer nesse momento que eu estou chamando de momento de início da pós-ciência, que é o início da ponte de mutação para a terceira humanidade. Tá bom? Um beijo do Herbert. Muito obrigado pela sua presença. Ajude o canal se inscrevendo no canal, estando junto com a gente, e comentando aqui embaixo. Dê sua opinião. Tá bom? Gostaria de saber o que é que você acha disso tudo. Tá bom? É tudo muito novo, talvez para você, essa forma de denominação. Mas isso foi a iluminação de Deus que fez eu fazer essa explanação de toda a história da humanidade, sintetizando para que a gente entenda um pouco isso aí. Deus me iluminou. Muito obrigado a Deus e a você.